Estamos de volta, né, com os nossos vídeos acerca do assunto pandemia, né, depois de uma longa, né, parada. Se inscreva no canal, deixe aí seu like, deixe seu comentário, né, acerca do assunto. Eu queria dizer o seguinte, eu imaginei que depois dessa longa parada nós não estaríamos agora em agosto de 2020 discutindo ainda pandemia. Eu imaginei que a gente poderia já estar discutindo outras questões, né? Mas, infelizmente, para o nosso desgosto, né, esse ainda é um assunto bastante complexo e ainda atual, né? Até porque nós estamos nos aproximando de 100 mil mortos, né, no Brasil, né, de casos notificados, né, de Covid-19, além, é claro, de um número enorme, né, de pessoas com coronavírus. A questão aqui que se coloca é que, na verdade, o que eu queria comentar hoje, apenas e então somente, são as decisões desencontradas do poder público, né, das autoridades em relação ao combate, né, ao número de contágios. Na verdade, essas decisões elas são muito confusas, né? Não apenas no nível federal, que sequer tem ministro da saúde, né, para discutir as questões. O Bolsonaro colocou lá um militar que nomeou mais uma dezena de outros militares e amigos para o cargo, né, para os cargos dentro do Ministério da Saúde, que deveria ser ocupado por especialistas em saúde pública. E nós estamos assim, um barco à deriva, né, como se tivesse um barco à deriva, né, o Brasil. Sem líder, né? A gente não tem um presidente da República, né, decente, a gente não tem um cara que vive eternamente em campanha, perseguindo e atacando seus adversários, mas que de fato não governa direito, né? Não sabe o que tem que fazer, não tem a menor ideia. E na verdade me parece também que existe aí um propósito que é justamente parece que matar todo mundo, né? Não tem ninguém vivo para contar a história dessa pandemia. Parece que essa é a ideia. Ele continua promovendo aglomerações, né, cumprimentando todo mundo. E olha que ele disse que recentemente ele teve Covid, né? E está com infecção no pulmão. E a coisa mais bizarra que eu vi foi uma foto dele correndo atrás de uma ema, mostrando uma caixa de cloroquina para uma ema que não quis nem olhar, né? Ou seja, isso não é um papel de presidente, né? Esse cara é um fanfarrão, né? E como as pessoas votaram na ignorância em 2018, né? Embora essa já fosse uma tendência que vinha crescendo nos últimos anos, né? O culto à irracionalidade e o culto à ignorância, o resultado não poderia ser diferente, né? O resultado é esse aí que a gente está vendo, né? A ausência completa e total de uma política coordenada de combate a uma pandemia. De fato, o brasileiro, de um modo geral, né? Claro, todos nós temos que refletir sobre isso, pensar sobre o assunto. Nem todos podem se dizer culpados por Bolsonaro estar lá, mas enfim, foi a escolha que foi feita pela maioria do eleitorado que compareceu para votar lá em 2018, né? E essa escolha ela recaiu justamente por uma escolha anti-ciência, né, de um discurso anti-científico, né, um discurso anti-conhecimento, um discurso anti-educação, né? E todas as pessoas votaram claramente, ninguém foi enganado, né? Eu vejo aí alguns bolsonaristas comentando, fomos enganados. Ninguém foi enganado, né? Todo mundo sabia o que estava votando, né? Todo mundo sabia que estava votando na ignorância. Todo mundo sabia que estava votando numa pessoa que valoriza a morte, que cultua a morte. Isso ele nunca escondeu de ninguém, né? Então, não me parece, quando fala isso para mim, eu falo, não, então você sabia. Né? Hoje em dia, com as redes sociais, com jornais, tudo à disposição para esse eleitorado se informar, né, acerca dos candidatos.
As pessoas votaram na base do ódio, na base da emoção e não na base da razão. Quando a gente vota com ódio, quando a gente vota, seja lá, o ódio às minorias sociais, né, como aos negros, aos indígenas, que era um discurso que estava muito presente na proposta dele, na plataforma dele, né, o ódio às minorias, aos gays, enfim, às lésbicas e tudo mais, nós estamos votando com paixão. E quando a gente vota com paixão, a gente sempre vai errar, né? A gente sempre vai errar, né? Quando a gente vota com ódio, a gente está votando apaixonadamente. E aí nós cometemos erros gravíssimos. Acho que vocês sabem bem do que eu estou falando e entendem o que eu estou falando. Então o que estamos passando, na verdade, é grande parte resultante de uma escolha equivocada e apaixonada de administradores públicos, desde lá a Câmara de Vereadores até a Presidência da República, de pessoas que se elegeram, né, alimentando e sendo alimentadas por esse ódio crescente na sociedade brasileira, né, por essa polarização e pelos discursos de ódio que esses líderes fizeram o tempo todo, né? O ódio às minorias, o ódio às universidades, né? O ódio ao conhecimento, né? O ódio à ciência, enfim. O resultado não podia ser outro, né? A não ser um grande desastre nacional, né? Eu estou falando do Brasil, mas eu acho que o mesmo caso se aplica aos Estados Unidos, que também está passando por esse mesmo processo, né? Então, nós estamos sofrendo as consequências de agirmos de maneira infantil, né? De maneira irracional, né? Ao invés de escolhermos a ciência e a educação como fonte de valorização, né, de uma sociedade, de progresso, né, de avanço, nós optamos, né, pela ignorância e pelo culto à morte. A plataforma de governo do Bolsonaro, se vocês se lembram, era arma, né, que era até seu símbolo, né, que ele fazia aquele gesto sempre com as mãos, né, de um tiro. Bom, uma pessoa que tem isso como símbolo de sua campanha, de fato não parece estar preocupado com a vida dos seus cidadãos. Mas também quem o elegeu também não deve estar muito preocupado com a vida dos seus cidadãos, com a sua própria vida, né, eu diria. Então a ausência de razão, a ausência de uma tomada de decisão pensada, nos levou a esse grande desastre, né, que estamos vivendo hoje. Administradores públicos, na sua grande maioria, hoje no Brasil, não têm capacidade técnica para administrar essa crise. Inclusive prefeitos, muitos prefeitos, muitos governadores completamente perdidos, né? O exemplo disso é aqui em Campo Grande, todo o estado de Mato Grosso do Sul, no qual agora a epidemia, né, tomou conta, né, e o estado já se aproxima de 30 mil casos, né, e é um estado com uma população pequena, né, não temos 3 milhões de habitantes, né. E as decisões dos prefeitos, assim como do governador do estado, são decisões completamente temerosas, né, cheias de dúvidas, vai e volta, né. Aumenta as restrições, diminui as restrições, aumenta toque de recolher, retira toque de recolher, autoriza casas noturnas a abrirem, não autoriza casas noturnas a abrirem. São decisões muito inseguras, claramente, de políticos, de administradores públicos que são muito mal assessorados, né, e muito influenciados por empresários inescrupulosos, né, que financiam as campanhas desses candidatos. Então, assim, a gente é eleitor, é cidadão, paga imposto, a gente tem que desconfiar, né? E na hora de tomar as decisões em torno de quem a gente vai colocar no poder para governar, é necessário a gente pensar se essa pessoa tem ou não condições de reunir, né, pessoas a seu lado com capacidade técnica para tomar boas decisões que
Porque as decisões políticas, as decisões do poder público afetam todos nós. E se uma pessoa está mal assessorada, escolhe mal seus ministros, escolhe mal seus assessores, é esse desastre que a gente vai viver e que a gente está vivendo. Enfim, nem a economia cresce, né? Nem a economia cresce. Você vê a Alemanha que fez, só para dar um exemplo, a Alemanha que fez, talvez, no caso dos países do Ocidente, um dos melhores controles sobre a pandemia. Se você pegar o caso dela e comparar com outros países da União Europeia, foi, claro que a economia alemã é uma economia poderosa, né? É o motor da economia europeia, né? A economia alemã. Mas se você pensar, a Alemanha voltou antes de todo mundo com a sua atividade econômica e outras atividades e teve a menor queda do PIB, né, dentro da União Europeia. Enquanto outros países, como a França, a Espanha, tiveram quedas altíssimas. A própria Grã-Bretanha, que também é um líder que negou durante muito tempo a Covid, né, o Boris Johnson, teve uma caída bem alta, né, no seu PIB durante a pandemia, né? Então, assim, a Alemanha caiu 11%, que não é pouco, mas a Grã-Bretanha, a França e a Espanha ficaram em torno de 18%. Quer dizer, a Alemanha retomou antes, né? Mas, enfim, a Alemanha fez a lição de casa corretinha, com uma líder correta, né? Tomando decisões corretas acerca do controle da pandemia. Claro que o prejuízo no Brasil financeiro e econômico será muito maior, né? Já que a gente nem está em atividade econômica plena e nem em controle pandêmico pleno. Então, assim, nem uma coisa e nem outra, é tudo meia boca. Então, o resultado é um grande desastre, seja do ponto de vista da perda de vidas, né, de inúmeras vidas, seja do ponto de vista econômico. Mas isso é resultante das escolhas que a sociedade brasileira fez, né, em torno de seus líderes. Péssimos líderes, por sinal. Né? Então, é isso. Tá bom? Se inscreva, comente, né, critique se quiser, só não me ofenda, né? Mas enfim, e fique à vontade, tá bom? Para mandar seus comentários aí. Obrigado.